Fala, meus amigos, tudo bem? Boa noite, bom dia, boa tarde. Atendendo a um pedido, Fábio é sobrinho que pediu aí o ativo PMIS11. Vamos fazer um raio-x, pessoal. Mas antes, não deixe aí de se inscrever, compartilhar, deixar seu like, seu comentário. Comparar se o fone, o áudio ficou melhor com o microfone anterior ou com esse microfone da Apple aqui, para a gente fazer uma comparação, tá? E atendê-los melhor. Tá bom, pessoal? O ativo aí eu acabei de fazer DRZAG 11, né? Mas eu vou até pular para cá. O ativo é o PMIS11, é um híbrido, né? Da Paramis BR, tá bom? Que hoje teve um giro financeiro baixo, achei R$114 mil, 26% da sua média, que é de 431 mil. Então ele variou bastante, foi de 19, foi até 49, fechou aí a 49, né? Realmente, né, foi aos extremos praticamente de hoje. Mas vamos comentar se ele é interessante. Eu sei que ele é bem recente, né, desse ano, a sua operação, né, o seu funcionamento. Tem um fato relevante, né, é da Paramis Capital, tá? E ele tem um dedinho da XP também, tá, pessoal? Será que é bom? Né? Vamos ver aí, analisar a pedido da Fábio aí, tá certo? Então ele girou aí pouquinho hoje, né, é híbrido, tem um yield por enquanto de 1,05, né, pagando aí na casa dos 10 centavos. Ele não tem nenhum ano ainda de funcionamento, então ele tem um yield aí, né, de 12 meses, né, acho que são 6 só meses de operação, de 7,38, que é muito bom, tá bom? PVP já está acima de 1, né, 1,01 da Paramis, né, tem uma alavancagem baixa de 1,16%, e a liquidez média diária dele, fiz até hoje um short, né, que eu acho muito importante de buscar ativos líquidos, né, de 400 mil, é um volume, né, financeiro de giro financeiro diário baixo, na minha opinião, viu, Fábio? Tem ainda 6.658 cotistas, é bem pequenininho. Não tem aí representatividade no IFIX por enquanto e valor patrimonial de 117 milhões de reais, tá bom? Aqui a descrição, né? Ele é administrado pela XP, né? Tem taxa de performance, né? Depois eu vou comentar aí. Ele foi lançado aqui em fevereiro de 24, lançado aí no IPO a R$10, tá bom? 12 milhões e meio de cotas, né? XP aí que faz aí a administração, tá? Gestão em ativa, e o gráfico dele a gente vê, né, como é diferente, né? Que é um ativo recente. Ele não tem um ano, né? Então tá zero aqui, no mês 6,5 caindo, e em 12 meses, né, também não tem completos, caindo 2%, tá bom? Então ele sai de R$10, foi aqui na casa do, né, voltou para R$10, né, fez aí, tem um suporte bem definido na casa dos 9,1, né, 9,1, 9,2, é um suporte dele aí significativo, tá bom? E resistência na casa dos 10, já chegou a passar de 10, chegou aí 10,15 em julho recente, né? Julho agora, tá bom? Então, resistência primeiro era na casa dos R$10, ele rompeu, agora 10,15, tá? Resistência e o yield aí 1,05, né? Pagando aí acima de 1%, 10 centavos, né? Cota 9 e pouquinho. 3 meses 3,16, 6 meses 6,32%, né? Em 7 meses, em 12 meses, né? 7,38, ele pagou os primeiros dividendos aqui no mês de fevereiro, tá? Pagou 10 centavos e pagando 10 centavos aí em todos os meses, né? São 7 meses de pagamento, né? Tem um PVP de 1,01, valor patrimonial de 117 milhões e o mercado está pagando por ele 118 milhões, né? Tá acima aí, né? Valor patrimonial 9,42, ele está aí 7 centavos acima, né? Será que vai crescer mais? Vai buscar de novo os R$10? Vamos ver aí. Aqui são os posts, né? Depois eu vou colocar para os amigos do Clube FII, mais um abraço aí, tá? São os posts, né? Os comunicados. Já deixei aqui o fato relevante aberto, aqui, tá bom? A gente vai dar uma comentada rapidamente aqui. Ele fala aqui que teve regulamento, a segunda emissão, né? 60 milhões de reais aí, tá? E o valor 9,46 sem considerar a taxa aí, tá bom? Aqui tem as características da segunda emissão, né, descritas no ato do administrador, tá? E são os detalhes dessa emissão aí, tá bom? 5 de agosto, é bem recente, né, dessa semana, né? Hoje, dia... eu tô até perdido no tempo, pessoal. Então, 12 vai ser segunda-feira, né? Então, dia 10, não, dia 9, né? Dia 9 de agosto, então bem recente, aí, 4 dias atrás aí. Esse fato relevante. Agora vamos direto para o relatório gerencial. Pessoal, se você pensa em investir em algum ativo, né, recomendo que você leia pelo menos
o último relatório de gestão, né, daquele ativo, tá? Eu vou dar uma passada, viu, Fábio? Eu não vou comentar tudo, senão vai ficar leitura de slides, tá? Então só vou comentar o que eu achei mais importante para vocês. Eu achei bem feito, né, esse relatório gerencial, eu gostei da cara dele. Então aqui, pessoal, informações gerais. Começou, né, em 23 de novembro, mas começou a ser negociado em fevereiro desse ano, tá bom? Tem o CNPJ, é para o público em geral. Lembrar, pessoal, que existem ativos que são para investidores qualificados, aqueles que declaram, né, investimentos na casa acima de R$1 milhão, tá bom? XP Investimentos, administrador, tem aí taxa de gestão e administração de 1,1, tá? E mais 20% de taxa de performance ao que exceder o IPCA mais 5, né? E yield, né, do IMA B-5, tá bom? Datacom é o último dia do mês, então vou acompanhar também, viu, Fábio, esse ativo para a gente, né, o PMS11, e paga no 10º dia útil do mês, formador de mercado Banco Fator, tá bom? Aqui nós temos aí o objetivo do fundo, né, ele é hedge fund, né, que busca gerar rendimentos mensais aos seus cotistas, aplicando em ativos financeiros ligados aí ao setor imobiliário, tais como, né, os CRIs, debêntures, LCIs, né, letras hipotecárias e cotas de outros fundos imobiliários, tá? Então a gente vai ver que ele tem o RSAT, por exemplo, né? O PL líquido 120 milhões, né? A taxa ponderada de aquisição da carteira de IPCA mais 8,93, excelente, tá? E CDI mais 3,59, e aí já tá batendo aí na casa, né, 14,09, né? Se somarmos diretamente. O patrimônio alocado 87,5%, né, 6.658 cotistas, já falei. Liquidez, à época do relatório, né, menos de 400 mil. Né, a cota, né, o PVP de 1,07 à época, né, dividendos foram 10 centavos e a cota estava 10,15, né, foi aquele pico. Então foi na Datacom, no último dia do mês, dia útil do mês de julho. Tá? Aqui são os comentários do gestor. Então é importantíssimo você ler completamente. Ele fala aqui do juros americano, né, a possibilidade sim, na próxima reunião, né, ou nas próximas, já começar o movimento de queda dos juros norte-americanos, tá, por perda, né, da força da economia, né, a princípio, né, inflação aparentemente controlada. Já até se fala em recessão, né, nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, risco fiscal, o dólar batendo aí, chegou a bater próximo a 80, passou de 80, agora já está 5,56, 5,55. Tá? A curva de juros abriu, né, boca de jacaré, depois voltou, tá, para baixo de 6. Né? Aí ele fala que no mês ele fechou, né, o ativo com 87,5 do PL alocado em ativos-alvo. Aí ele explica aqui, tá bom? Lembrar, pessoal, a gestão é ativa, ele compra, vende, né, movimenta aí comprando FIIs, né, e outros ativos, tá? Ele fala de ganho de capital, né? Então ele, com essas movimentações, ele gera ganho de capital para os cotistas, né, descontando o imposto que eles pagam, né, e paga aí para o cotista livre, né, livre de imposto de renda, né, os dividendos. Ele fala do book de operações, contribuiu com 13,47, né, da receita do mês, um volume de operado na casa dos 12 bilhões. Tá? Então é uma movimentação interessante aí, né, para os administradores aí do ativo, né, do PMS11. Tá? Os dividendos 10 centavos, né, equivalente ao nível de 0,98, porque estava 10,15, né, à época, equivalente a 140 do CDI. No mesmo período, lembrar, né, o CDI bruto, né, sem descontar o imposto de renda, depois tem o CDI descontado do imposto de renda. Aqui tem um edital de convocação, beleza, até dia 4 de setembro, né? Se você é cotista, atenção aí, né? Você foi convocado para participar de algum tipo de reunião, tá bom? Aqui ele fala que encerrou a posição no ativo CPSH11, tá? No mês de julho, com lucro de 40 mil, né, equivalente a 0,003, né, centavos por cota, é interessante. Né, aqui fechou, né, a venda, né, com volume respectivo. Aqui, pessoal, a sensibilidade, tá? A cota tá 9,49, né? Só para confirmar aqui, 9,49. Então, a sensibilidade, vamos colocar 9,50, tá aqui, né? IPCA mais 9,2, pessoal, excelente, tá bom? Muito bom aí. Aqui é o resultado financeiro, né? O DRE. Eu gosto sempre de comparar o último, né, o último e o penúltimo mês. A gente compara julho com julho, tá? A receita aqui ele fala as receitas caíram um pouquinho, né, de 1.408 para 1.372. Aqui depois você vai ter os CRIs, FIIs, aplicações e ganho de capital. Tá? A gente vai comparar aqui
Aqui caiu um pouco, aqui também caiu um pouco, aqui caiu, interesse caiu até mais, e aqui também caiu. As despesas se mantiveram e o resultado aqui foi de 0,099, pagou 10 centavos aí, usou 0,01 das suas reservas, tá? E tem acumulado ainda tem 3 centavos, né? Aqui que ele fala, né, reserva por cota, então dá uma segurança aí para absorver, né, altos e baixos aí do mercado, tá? Aqui ele vai explodir, né, esses dividendos pagos, né, com receita dos ativos, aplicações financeiras, ganhos de capital, despesas, né, reduzindo, claro, né, tem a reserva que tira e o rendimento distribuído, né, todos na casa dos 10 centavos, tá? Aqui ele fala um pouquinho da estratégia, né, tá, de alocação, você pode ler, ele fala do carrego, fala aqui do ganho em capital, né, papéis que apresentam potencial de ganho no curto prazo, então eles compram e vendem, né, às vezes no mesmo mês, um mês para o outro, né, ganho de capital com os fundos imobiliários, tá bom? E outras estratégias aí. Aqui ele vai explicar, né, a política de locação e o target, tá bom? Então você pode ler com calma e elegância aí. Aqui ele fala a posição do PL, tem o carrego, tá com 57,8% do patrimônio líquido, né, duração de 4 anos e meio, em CRIs, né, outros CRIs ligados aqui. O primeiro é o IPCA, depois é o CDI. O CDI é 21,8% e um tempo de 1,7 anos. Outro carrego aqui 7,8%, depois aqui ganho de capital com CRI e FIIs, tá? Aqui com 2% do patrimônio líquido e aplicações financeiras ligadas ao CDI, né? 100% livres de imposto de renda, né? 10,5% do patrimônio líquido, total 100%, tá bom? Aqui ele vai graficamente dizer como está, né, alocada a sua carteira, né, em milhões de reais. Aqui são os resultados, né, para você saber: 253 operações com CRIs, 14 com FIIs, né, compra e venda de fundos imobiliários, ganho de capital, ganho por cota, tá? E ganho, né, desde o IPO. Aqui ele vai explicar graficamente, né, a variação desses volumes financeiros. Aqui evolução mensal, né, ganho financeiro aqui em julho 184 mil, retorno aí 1,54, né? E a porcentagem da receita total 13,49. Aqui foco em diversificação, tá? Eu falo muito de diversificação. Nós temos aí ativos, né, do campo, nós temos renda fixa, imóveis, né, terrenos ou casa, né? Então tudo isso aí, né, forma o grande bolo, né, e que você protege os seus investimentos, tá? Então foram adquiridas 30 operações, compondo a carteira com as seguintes características. Aqui ele fala por indexador interessante, né, praticamente 3/4 aí ligados ao IPCA, no caso IPCA mais 8, né, 1/4 aí, né, CDI, um pouco mais de 1/4, né, a duração, LTV, e aqui securitizador, tá bom? E aqui graficamente ele vai explicar, né, aqui ó, pulverizado, só para saber, por devedor é importante, né, pulverizado 25%, outros 17%, aí tem o Shopping Metrô Itaquera, Planova, Roldão com 3,6%, Elbor 4,1%, São Benedito deve ser isso aqui com 3,3%, aí tem um Shopping Pátio Roraima com 3% e outros aqui, tá bom? Então por setor nós temos aqui residencial 19%, tá? Shopping 15%, outros com 7,5%, infraestrutura 7,3%, né? Geração distribuída de 7,2%, loteamento com 6%, varejo também 6%, home equity, né, com 5,5% e supermercados com 5,1%. Aqui o portfólio, tá? Vou até dar um zoom mais, é o plus aí para vocês, tá? O que você tem que olhar, meus amigos, né? Viu, Fábio? O que você tem que ver? Primeira coisa, participação do patrimônio líquido, né? Quando nós temos ativos aí concentrados, aumenta o risco, né? Tanto para você, investidor, investidora, e, né, quanto para o próprio ativo, né? Aqui no máximo 4,2, que é esse primeiro aqui, que é o Shopping Metrô Itaquera, né, São Paulo. Ele é indexado pelo IPCA+, e aquisição, né, a 9,11, tá bom? Marcação ao mercado, vencimento em 39, né, realmente, né, 15 anos para frente, né, então 6 anos é a duration, né, LTV 35%. Aqui são as garantias, né, alienação fiduciária e aval dos cotistas, né, aval dos proprietários, né, ou dos sócios. E CV, ele explica aqui, CV tá aqui, cessão fiduciária, tá bom? Então interessante, então no máximo 4,2 é muito tranquilo, viu, Fábio? É bem diluído. Depois tem o Roldão, FGR, Outlots Prêmio Imigrantes, tá? A maioria, né, a maioria deles nós já vimos que 3/4 praticamente ligados ao IPCA, tá? Dá uma segurança aí frente a uma escala da inflação caso ocorra, tá bom?
Então você pode ver aqui, pessoal, ele vai detalhar cada um deles, né? Casa Shopping, vencimento LTV, participação no PL, taxa de aquisição, tá? Com o indexador respectivo, duração e a série se é única ou não. E aqui ele fala que, ele explica um pouco mais, tem até uma imagem aqui do ativo, tá bom? Aqui é no Rio de Janeiro. O outro aqui, né, macro, né? HGRU macro, tá? LTV de 58, PL 2.4, ligado ao IPCA, mais 7, excelente, tá? E aqui ele explica um pouquinho, tem a garantia, né? Alienação fiduciária dos imóveis e cessão, né? Fiduciária dos recebíveis de aluguéis de todos os supermercados envolvidos. Então aqui dá uma garantia, né? Dá uma segurança para o cotista, tá? Então você pode ver cada um deles aqui, tá? Se eu fosse dono, né? Dono cotista aí do ativo, eu leria tudo isso aqui, tá? Só para entender um pouco mais sobre ele. E vamos para o gráfico, deixa eu ver se está mantido aqui. Deixei aberto aqui, usando a IO, né, do Itaú. Né? Acabamos de fazer um vídeo, né, que nós comentamos um pouquinho, que nós compramos as cotas do RZAG 11, né, usando aí Itaú. Tenho gostado muito do Banco Itaú, tá bom? Então aqui, graficamente, ele teve uma tirada aqui, né, de hoje aqui. Até comentei à tarde que ele estava subindo, depois caiu, né, realmente muito volátil. Fechou subindo 3%, né, aqui nós já comentamos, 3,15, tá bom? Então, realmente aí, haja coração, né? Então, viu, Fábio, o coração deve estar bom aí. Ele chegou a bater 10,15 no Datacom, né? Já falei aqui, disparou. Lembra, pessoal, quando o volume é baixo, ele é muito aí especulativo, né? Ele pode ser mexido para um lado e para o outro aí com pouco volume financeiro envolvido, tá? Então, para mim, é um ativo aí com risco de médio para alto, viu, Fábio? Então aqui ele teve uma queda gigante aqui, a pessoal foi até 8,80, tá? Então fugindo da banda inferior de Bollinger, tá? Aqui subiu fugiu da banda superior e voltou para sua banda depois, tá? Então ele está aqui, né, tocando ali, né, na metade da banda superior, tá? Apesar de ter sido um volume baixo, a gente vê aqui, ó, a maioria de queda, né? Médias móveis aqui, MACD de 12 e 26 períodos, configurou venda por aqui, 9,38, né? Aqui acusou aqui uma possível reversão, né, com a média azul apontando para cima. Nós temos aqui força relativa, aqui, aquela disparada, né, que saiu da área de 70 para cima, aqui sobrevenda, né, sobrecomprado, tá bom? E agora ele está com IFR na casa dos 53 aí, tá bom? É isso, pessoal. Então aí, né, mesmo com volume de venda, né, teve essa subida aqui repentina, 3%. Ele nem formou realmente um candle completamente, né? A gente vê aqui, ó, tem só uma pontinha de fechamento aqui. Foi toda essa amplitude hoje aí de funcionamento, né? De variação de preço do PMIS11, tá bom? Um ativo pequeno, né? Com pouco volume, né? Hoje aí 114 mil. Né? Tem poucos cotistas ainda, ele é recente, tá? Tem potencial, tá? Gostei do relatório gerencial aqui feito pela Paramis, tá? Hedge Funds, então gostei, né? Bem detalhado, bem feito, bem explicado, né? Eles geram muita aí receita com ganho de capital, tá? Então eles realmente surfam a onda do mercado. Por enquanto, para mim, é um ativo aí a ser estudado e acompanhado, né? Pelo tamanho dele, ainda ser pequeno, né? Tem poucos cotistas, tem pouco volume, tá? E cobra realmente um certo valor do seu cotista, né? Cobra em 1,1 de taxa de gestão de administração e mais aí performance, tá? Então cobra igual gente grande, né? XP no Brinque Serviço e cobra bem caro aí, tá? Mas está pagando aí acima de 1%, 10 centavos aí. Quem compra cota 9,40, 9,30, tá ganhando aí acima de 1%, tá bom? Então, meu veredito, vamos ficar de olho, tá? Fábio, obrigado pela indicação, tá feito aí o raio-x, tá? Eu peço que você se inscreva, compartilhe, comente se o áudio tá bom, como é que tá certo? E fiquem com Deus, pessoal. Aproveita o Dia dos Pais aí, chegando domingo. Vou ver se eu faço um videozinho amanhã, tá? E domingão a gente vai estar junto aí com a família, passeando, indo pro cinema, né? Aproveitando, né, o tempo que Deus nos dá nessa terra, tá bom? Fiquem com Deus. Até mais, pessoal. Vamos cortar o motor juntos. Aí não deixe de se inscrever e compartilhar, tá bom? 1, 2, 3, fui!